O surgimento ocorreu dentro da Universidade Estadual do Paraná, campus FAP, por estudantes de cursos variados como artes visuais, artes cênicas, cinema. A criação foi coletiva, juntamente da ferramenta Modo Operativo End, podendo ocasionar em teatro ou não. Em novembro de 2017, iniciamos nossa investigação e, após chegarmos no resultado da obra LEPAP, quando entendemos que o processo que fez a obra também fez um grupo, em análise conjunta, nos denominamos então como Companhia Teatro Se Calhar. O modo operativo END é a investigação dos funcionamentos, do acontecimento e da relação, dos modos como nos posicionamos e das consequências que daí emergem. É a investigação dos jogos de improvisação envolvidos no ato de construir e sustentar uma convivência recíproca. Dentro da Teatro Se Calhar, as práticas ético-estéticas do modo operativo END constituem os nossos procedimentos criativos, o funcionamento do grupo e o nosso treinamento. Nós buscamos uma criação que não parta de ideias ou de funções pré-estabelecidas e apostamos no sentido e direção do processo como aquilo que nos dá o rumo. O modo operativo END é uma investigação em jogo de uma convivência não hierárquica que é regida pela atenção, pela sintonia e pela presentificação a tudo aquilo que nos cerca. Se calhar é uma palavra com origem do português de Portugal. Enquanto o se expressa a ideia de uma possibilidade, calhar expressa a ideia de vir a ser no momento certo. A secalharidade é um modo operativo, o qual nós nos apropriamos e que busca abdicar o sujeito para privilegiar o encontro, o momento e a experiência. Dentro da Teatro Se Calhar, a gente se deixa levar pelo processo, pelo que vai aparecendo através dos jogos e dos métodos que implementamos, sem buscar algo específico. E isso nos permite, então, que a gente se permeie por outras linguagens que estão para além do teatro. A secalharidade, então, dentro da nossa linha investigativa, tem a ver com a ideia de possibilitar que o acontecimento tome esse lugar principal, protagonize, ao invés das imposições do sujeito, e que os sujeitos tratem, então, as suas subjetividades, os seus corpos, o que eles já trazem consigo como material. Com relação aos acordos dentro do grupo, talvez o único acordo que exista de fato seja o da recusa do protagonismo do sujeito. Muito menos sobre o que eu penso, ou o que eu gostaria de dizer, ou sobre o meu desejo, nos interessa muito mais observar e acompanhar o que é que surge do nosso encontro. Nesse sentido, talvez seja possível dizer que quem ocupa o lugar de protagonista é a própria obra, e nesse caso, o teatro. Nós percebemos que tem algumas funções que são muito próprias do teatro, como, por exemplo, a sonoplastia, a iluminação, mesmo a produção. E dentro do grupo, essas funções elas são flutuantes, porque importa um pouco menos quem é que as ocupa, e sim como é que essas questões surgem dentro do grupo e como elas se articulam com as outras posições. Tem um exercício do modo operativo END, uma ferramenta conceito, que é o enunciado. Nós a utilizamos um pouco como oráculo, porque ela dá conta de dizer as quantidades e as qualidades das tensões que existem no que nós estamos trabalhando naquele momento. E talvez nos servir como vislumbre de destino ou como possibilidade de reperformance. A ação ela é uma tomada de posição perante qualquer circunstância, seja um acidente produzido pelo habitat, ou por alguma presença externa ao grupo, ou até mesmo por qualquer dinamismo inesperado dentro do próprio grupo. Ela é a reparagem do posicionamento após a suspensão tida pelo fato antecessor. Ela é o preenchimento da lacuna do que há entre. É o mote da expectativa anulada. É a convivência, o conviver juntos com o que há. Como criar algo sem ideias? É uma pergunta que norteia os nossos caminhos. Então a gente investiga as intersecções entre Moend
e criação artística, sem focar estritamente em objetos finais, sempre pensando em outros modos possíveis de criar coletivamente e estabelecer relações entre os nossos encontros e o mundo. A Teatro Se Calhar é afetada por alguns nomes de alguns artistas e grupos que impactam bastante nosso trabalho esteticamente, no pensamento sobre arte, no pensamento sobre como criar arte. Enfim, alguns nomes que a gente poderia citar são a Pina Bausch e a dança teatro dela, o Ai Nós É Que Travês, o Teatro da Vertigem, Grupo Galpão, Cena 11, Companhia Brasileira de Teatro, na dança Lisa Nelson, também o pensamento de composição da Anne Bogart, Tina Landau, a Soraya Jorge com o Movimento Autêntico, Chiharu Shiota, Anselm Kiefer na performance, nas artes visuais, John Cassavetes, Sergei Eisenstein no cinema, também o Pipinton, enfim, tem o João Fiadeiro, né, com a composição em tempo real, enfim, uma série de pessoas que estão aí, pessoas e grupos que estão aí exercendo bastante força no nosso trabalho. E também algumas pessoas que a gente mantém como interlocutoras mais próximas, né? O Francisco Gaspar, que acompanha o trabalho desde o começo, Milene Duenha, que está aí com a gente também, agora nesse trabalho e em outros, a Gal Freire, que esteve com a gente no LEPAP em alguns momentos, na criação, o Márcio Matana, né? E a própria Fernanda Eugênio, que também é uma interlocutora e que pensou o modo operativo End, que está aí de alguma forma com a gente também. Além do aspecto de prática continuada de pesquisa, para nós, a noção de teatro de grupo é modulável em relação aos ingovernáveis encontros desse mundo. É se disponibilizar para esses encontros e buscar quebrar dentro de si o autoritarismo imposto.